De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Nova, pela sua TV Cultura. Os meus convidados de hoje aqui falando sobre tecnologia, sobre inovações, informática, tudo que veio de novo para a gente. Estão Edil Moreira, jornalista, empresário, e José Bezerra, da BZ Informática, que vive nesse ramo e pode também falar com propriedade. Se bem que todos aqui mexemos com alguma coisa na área da tecnologia. Sim. Você ia falar, ele falando do plotter no bloco anterior, você disse, epa, deixa eu falar aqui também. E a gente conversou no intervalo aqui, aí você ia falar sobre outdoor. Exatamente. Como a gente trabalha com comunicação, um outdoor, ele tem 29 metros, 3 vezes 9, 27 metros quadrados, são 32 páginas, ou seja, são 32 folhas que montam o outdoor. E na ocasião, quando entrava uma foto, né, de um produto, era colocado em policromia, separado, ou seja, o equivalente a tantas páginas em policromia e as demais em monocromia, né? Ou seja, o cartucho de tinta era gastado separado, não tinha um buquê ainda, exatamente. A impressora não tinha um buquê ainda. Então era muito caro. Se você quisesse um outdoor todo em policromia, ou seja, todo em fotografia, era absurdo a impressão, né? Justamente o que a gente está falando. Com a tecnologia hoje indifere. Tanto faz você fazer, até que não fazem mais, né? Toda a impressão de outdoor, de uma fachada de uma loja, né? Não existe mais essa diferença se é monocromia ou se policromia, é tudo de um jeito só. Só para pegar os dados disso aí, a tecnologia. Eu lembro que a gente precisou, na época, de uma campanha, não foi uma campanha política, mas uma campanha, quando a gente fala em publicidade, uma campanha publicitária. E daí a gente precisava rodar um material, eram 400 mil, e frente e verso. Significa dizer que para cada cor, são 4 cores que faz a combinação e imprime para dar colorido, né? E daí o que é que aconteceu? Se fosse 400 mil, daria... 800 mil impressão. Não, vezes 4. Vezes 4 mil, 16, tem um lado 16, e outro. Dá 16 mil só para imprimir um lado. São 4 cores. E mais a outra dá 32 mil vezes. Ou seja, aquele papel teria que passar pela máquina 32 vezes, né? Ou seja, o que é que acontece? E um determinado fornecedor reclamando, eu não estou ganhando minhas cotações porque está muito caro. Eu digo, olha, eu não tenho como intervir no seu orçamento, você tem que ver o que está acontecendo. E resultado, a gente foi para uma determinada gráfica, conheceu o parque gráfico, e essa gráfica já imprimia frente e verso de uma só vez. Então, o que é que o cliente ganha? Rapidez, né? Preço, porque é máquina hora, mão de obra menor, qualidade, energia, né? Qualidade e a perda, ou seja, ajustar cada material tinha perda, né? Até a máquina ajustar, a combinação, casar as 4 cores, existia perda. Hoje não. Você põe numa máquina, você chega num parque gráfico desse, você entra com um produto e sai ali o livro já grampeado, todinho, ou seja, isso é tecnologia. Sem contar, Moreira, que o Bezerra estava falando também, nesse intervalo, que hoje em dia se imprime muito outdoor, que existe o outdoor com tecnologia de LED já, e existe hoje em dia muito outdoor que é feito com vinil. Já é impresso. Qualidade extraordinária. Com lona, né? Vai ser aquela lona. Então, além da qualidade, chama-se envelopar, né? Eles envelopam o outdoor. E a durabilidade, né? A durabilidade. Você passa no outdoor de vinil, você não imagina a velocidade que foi feito aquele trabalho e a qualidade é incomparável. E pode rodar de um por um. Que quando a gente ia fazer outdoor, eu tenho que ter no mínimo 4 para compensar a gráfica. E agora, nesse caso aí, pode rodar de um por um. De um por um. E com alta qualidade, né? Liga para o fornecedor, olha, imprime mais quantos você quiser, em pouco tempo é impresso. Tem filhos? Tenho filhos. Tem filhos também, né? Casal. Como é que vocês convivem em casa com os filhos de vocês, com a tecnologia? Eles dão muita lapada em vocês, não? Olha, só para você ter ideia, eu acho que eles como eles são na geração tecnológica, nativa, né? Ou seja, eles nasceram praticamente da geração Pokémon. Geração então Pokémon. É uma geração que está antenado. Então tem coisas que eu preciso e sem dúvida eu vou recorrer o que é isso aqui? Eles vão e orientam porque eles estão antenados com isso. São as tendências. E só para você ter ideia, nessa evolução eu trabalhei também no rádio. Eu peguei a época de cartucho,
Você A lembra cartucheira, disso? eu trabalhei Então muito. se gravava, era magnetizado, era fita gravado em rolo, né? O comercial. Você não podia errar, o cara tinha cronometrado 30 segundos. Vai lá, vai. No 3, tá? 1, 2, 3, pum. Você tinha que gravar. Depois que gravava, se errou, lascou, começa você tem que tudo de voltar novo. Respiração, ou seja, hoje não, com o computador você grava, edita, corta as falhas, respiração, deixa junto. Ainda tem um temporizador que você pode ajustar o tempo, deu 31 segundos, deixar com 30 sem perder a qualidade. E desmagnetizava o cartucho para gravar o cartucho para estar na rádio, né? Era colocado um comercial um por um. Quando não, músicas, você colocava música. Se desse uma dor de barriga, alguma coisa, se tivesse, geralmente em FM, eu trabalhei, fui o primeiro DJ de FM do interior de Pernambuco, então eu peguei essa fase. Era o DJ, ou seja, era locutor e operador, que você tinha que cuidar da mesa, né? Então você colocava um CD. Mas você é muito moderno. Um LP, você é muito moderno. Eu acompanhei rádio em que o comercial era no jingle. Não. Um LP, você botava um LP para botar o comercial. Eu lembro dessa cartucheira já foi a um inovação avanço, tecnológica. Então você vê como são as coisas. Você grava em um programa lá, se você quisesse ir ao banheiro, né, abrir a rádio, significa dizer que você era quem ligava a rádio, né? Ligava literalmente, ligava os equipamentos. E você, se precisasse ir no banheiro, você tem que vir no tempo cronometrado, porque o vinil acabava. E é bom lembrar, ligar a rádio, pessoal, porque antigamente a rádio meia-noite parava, saía do ar, como a TV também. Hoje é 24 horas, 24 horas. Ninguém liga mais nada. O custo operacional é muito mais vantajoso deixá-la 24 horas do que ligar e desligar. Aí o avanço, depois da cartucheira, vem o CD, né? Quer dizer, algo fabuloso, fácil de você manipular. Depois veio o MD, era feito um cartucho, um disquete, né? Aí você fazia uma programação das músicas ou do comercial, do break em comercial, pelo MD, né? Depois o playlist. E depois o playlist, ou seja, saiu o Wave, né, que foi uma evolução tecnológica, você trazer as músicas em Wave, que eram arquivos imensos, grandes, né? Para MP3, que é condensado, você coloca, eu acho que todo mundo sabe, CD não se usa mais, CD você gravava no máximo 12, 18 músicas. Hoje com pendrive você grava, tem 3, 4, 5 mil músicas, né? Hoje não precisa mais o disquete, você já põe nas nuvens. Ou seja, a evolução tecnológica mudou tudo. Eu lembro, Zé, que quando a gente começou com informática, os meus computadores aqui no centro da cidade, para dar aula era um CP500 e eram 3 alunos por computador. Você pegou isso, né? É verdade. E utilizando disquete. Tudo com disquete. Tudo com disquete. Eu comparo essa evolução com relação à rádio, à informática. Nós começamos, o MSX era um Basic Residente. Um Basic. Depois chegou... Fita cassete, ligando direto. O programa, a gente tinha que criar o programa, né? Criar o programa. Para poder usar. Tudo linha de comando. E depois começamos a trabalhar com disquete. Quando lançou o primeiro HD de 1.2, era uma coisa maravilhosa. 1.2 GB. 1.2 Caramba, já existe isso, Você colocar as informações dentro de um único disco. Aliás, era 1.2 mega. Mega. Não era giga, não. Pelo mega. Amor de Deus, era megabytes. E só para ver de novo para a publicidade, porque aconteceu um negócio também, eu estava comentando com o Bezerra antes de entrar, a gente tinha que gravar um comercial, era em fita cassete, né, videocassete, mandava esse material para o cliente, se estivesse fora, sei lá, você mandava esse material tinha que chegar, o cliente tinha que assistir, depois ele pedia as alterações, a fita via tinha que CDs. você fazia as alterações, depois era enviado esse material. Aí foi quando veio a tecnologia. Eu comprei um notebook 17 polegadas, imenso, pesado, um monstro. Tinha quase que andar com a carrocinha para puxar. Mas era avanço tecnológico, avanço. Porque eu levava até o cliente a campanha, as peças já, né? O VT, ele já via no computador. E o status, né? E o status, quando saiu lá, status. A empresa de empresa um notebook. Justamente. Um avanço tecnológico. Hoje não. Hoje você grava, né? Fisicamente não é necessário você ter todos
Os espaços, por exemplo, estúdio de gravação era imenso, cabia carreta, né? Hoje não, com virtual, você, um espaço pequeno, você articula tudo isso. Aí, quer dizer, com E manda para ele e eu gravo, eu gravo um comercial. Antes eu já avancei. Ou pelo WhatsApp. Tablet. Não, era o tablet. Já foi celular, já foi um avanço fantástico, né? Eu com o celular mostrava o comercial. Depois, hoje, não precisa nem ir mais ao cliente, assim, em tese, para mostrar uma peça, rapidez. Você compartilha lá para o diretor de marketing, para o cliente, mas para as pessoas envolvidas, de uma só vez a mensagem vai, olha, analisa, fazem as alterações, você corrige. Ou seja, um avanço tecnológico, né? Você usa muito tablet, computador, WhatsApp hoje ou foge disso? Uso muito. A comunicação hoje é praticamente via celular, WhatsApp, muita mensagem. Muita mensagem. Isso com fornecedores e clientes. Porque hoje em dia criam esses grupos, eu não sei se vocês passam por isso, mas criam esses grupos e eu mesmo fico maluco. Ele me coloca, eu saio, ele me coloca, eu saio, o povo é insistente. Pessoal, não me coloca nesses grupos não, eu não aguento isso. É uma realidade, né? Muitas vezes o pessoal se utiliza da tecnologia, cada um dentro do seu segmento. É verdade. Aí facilita muito, mas também atrapalha muito quando você quer focar em uma determinada área. Conseguiríamos viver hoje sem um smartphone, que era bom lembrar que há 10 anos atrás, se alguém dissesse que um telefone ia servir para passar uma mensagem de texto, ninguém acreditava. Hoje é um computador na palma da mão. É verdade. Vivemos sem ele hoje? De forma nenhuma. Tanto é que hoje as novas tecnologias já está se pensando em teste um celular que seja único, que você apenas troque um chip, você mesmo possa escolher o processador, a memória, o que é que ele precisa de armazenamento, a sua necessidade, e você possa trocar os módulos, como a gente faz hoje com o computador. Víamos nos filmes o pessoal falando com outra pessoa com a imagem. Hoje nós temos o IMO aí, que faz com que todo mundo converse, o Skype e tecnologia dessa forma. O FaceTime também. Então a gente vive num mundo totalmente diferente da nossa infância e que para as crianças sem não contar também com... Eu sei que o tempo está esgotando, só sem contar com a fotografia. Imagina, a minha filha tem 18 anos, a gente contratou na época um fotógrafo para acompanhar os primeiros 12 meses, né? Já o meu filho já nasceu numa geração maior, que a gente nem precisou comprar máquina, tira no celular. Antes era necessário revelar, hoje não. O mundo é outro mundo. Muito obrigado, Edinho, pela sua presença, obrigado, Bezerra, foi um prazer recebê-los aqui e a gente volta com o programa Opinião amanhã aqui pela sua TV Nova, se Deus assim nos permitir. Forte abraço, até mais.